Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, te trazendo paz, alegria, saúde, é o que eu desejo. Aqui mais uma vez o seu irmão Adailton, trazendo uma rica e poderosa palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje que vai se encontrar lá em 1 João, no capítulo 4 e o verso 9, que vai nos dizer assim: Foi assim que Deus demonstrou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, meus amigos, nessa palavra, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele demonstra o seu amor no meio de nós, através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Mas além dele demonstrar, ele também vai nos trazer a prova do seu amor. Nós vemos isso lá em João 3,16, quando Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Deus não quer, Deus nos chama a experimentar desse amor. Não só experimentar, mas também que nós venhamos transmitir esse amor. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor para sermos conduzidos e direcionados, nós somos envolvidos por esse amor. Experimentamos o verdadeiro amor. Sabemos que o mundo tem várias formas de amor, demonstra várias formas de amar. Temos o amor entre um homem e uma mulher, temos o amor de um pai e de um filho. E isso são formas de amor, mas o verdadeiro amor nós encontramos no nosso Deus, quando Ele entrega aquilo que era mais precioso para por nós. Ele paga um alto preço, demonstrando o quanto Ele nos ama. E quando nós sentimos ou experimentamos desse amor, nós também vamos transmitir esse verdadeiro amor através da sua palavra. É por isso que ele nos convida, nos chama, para que nós venhamos verdadeiramente experimentar desse amor, para que nós venhamos ser envolvidos e para que nós venhamos ser direcionados. E através desse amor, desse sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, nós alcançamos o amor, a paz, o perdão, a justificação, a salvação. Veja quantas coisas nós alcançamos através dessa grande manifestação de amor do nosso Deus, a qual só Ele é capaz de demonstrar. Então, quando nós nos entregamos, deixamos ser envolvidos por esse amor, quando nós experimentamos desse verdadeiro amor, nós não queremos sair, não queremos deixar por um momento de sentir esse amor. Quando nós entendemos essa paz, a qual é uma paz a qual só Ele pode nos dar, porque por mais que sejam as dificuldades, as tribulações, as dificuldades, mas nós estamos envolvidos por uma paz a qual só o Senhor nos dá. Nós vemos isso lá em Filipenses, no capítulo 4 e o verso 7, que vai dizer: a paz de Deus que excede todo o entendimento. É uma paz que excede, é que nem João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, nós não temos como explicar essa tal maneira. Então, que excede todo o entendimento. Não tem como nós entendermos essa paz. E não tem como nós entender essa tal maneira de amor de Deus. Só quando nós deixamos ser envolvidos. E quando nós somos envolvidos, nós também queremos transmitir esse amor através da palavra do Senhor Jesus, através da palavra que traz salvação, transformação, cura, libertação. Só em Jesus Cristo nós vamos entender o verdadeiro amor, o significado do verdadeiro amor. Então, Cristo, o nosso Deus, ele vai demonstrar isso por nós. E aí ele fala que quando ele manifesta esse amor no meio de nós, enviando o seu Filho unigênito, aí ele fala, por meio dele, o mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E quando nós vivemos por meio dele, nós vivemos na dispensação dele.
Nós vivemos através das suas vontades. Nós vivemos naquilo que Ele vai determinar para mim e para você. O eu querer não vai mais me dominar, mas eu vou viver através das vontades de Cristo Jesus. É as vontades dele que vai reinar na minha vida. Como diz a palavra, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu sigo a Cristo, eu sirvo a Cristo. Agora eu dependo daquilo que Ele quer para mim, não é mais as minhas vontades. Eu morri para mim para viver em Cristo Jesus. Vou me distanciar de tudo aquilo que vai me separar de Cristo ou de Deus, para entendermos a vontade dele sobre a minha vida ou sobre a sua vida. Mas temos que viver na dispensação de Cristo. Temos que viver na dependência de Cristo. Buscarmos sempre estar na sua presença. Temos que buscar sempre termos um relacionamento. Temos que buscar viver ou termos uma santidade, uma vida em santidade. Todos os dias, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de uma busca de revestimento do poder do Espírito Santo, de ousadia da sua palavra, para que assim nós possamos propagar esse evangelho. E assim nós vamos entender esse verdadeiro amor, a qual nos traz paz, amor, justificação, perdão. Só Cristo pode nos perdoar. Não tem mais ninguém que possa perdoar pecados. Não tem como um homem que mortal que viveu aqui nessa terra e caminhou como nós, dos meio aos pecados, justificar outro homem. Só Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está sentado ao lado do seu Pai. Só Ele que justifica pecados. Só Ele que perdoa pecados. Não tem mais ninguém que vai intermediar entre o homem e Deus. Sabemos que a humanidade busca vários meios de vivermos aos seus deleitos, às suas vontades, e buscam ali intermediadores, ou buscam dizer que amam a Deus, que conhecem Deus, mas sem querer ter um envolvimento verdadeiro, sem querer ter uma entrega verdadeira, sem querer renunciar aos seus pecados, ou querer renunciar ao seu eu, às suas vontades. Mas quando eu me renuncio às minhas vontades, aos meus pecados e vivo conforme a vontade de Cristo Jesus, e não vivo mais eu sim, eu vivo uma vida em santidade. Eu vivo uma busca a qual eu tento imitar aquele ou o nosso maior modelo, que foi Cristo Jesus. E abandono tudo aquilo que não é correto, ou abandono tudo aquilo que não vai me levar a Deus. Então nós temos que abrir a nossa mente verdadeiramente e entender que só quem vai intermediar entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Aqueles que morreram e permaneceram mortos não tem como justificar, não tem como nos justificarmos, não tem como perdoar pecados. Só Cristo Jesus, só o nosso Deus. Se o homem abrir a sua mente e entender que Cristo morreu e ressuscitou, e ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo fala. Na verdade te digo, Deus, Jesus está confirmando. Não tem como nós tentarmos desviar esse caminho, buscar outro caminho. Na verdade, para a humanidade é difícil deixar tudo isso para trás. A humanidade quer viver conforme os seus quereres, achando que isso vai lhe levar a Deus. Não quer deixar aquilo que lhe prende, o que lhe afasta de Deus para trás. Porque eu quero viver, porque através de Cristo, quando eu tenho um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, eu tenho que ter uma transformação, uma conversão, e aquilo que vai me afastar, eu tenho que abandonar. Pode até parecer difícil, mas Cristo Jesus nos fortalece. Mas eu tenho que estar na presença, eu tenho que buscar esse revestimento, eu tenho que buscar a minha santidade. Não vai ser de qualquer jeito, não vai ser do meu jeito e nem do seu jeito. Vai ser do jeito que Cristo Jesus nos direcionar. Por isso que ele fala,
e viver por meio dele. Temos que viver por meio de Cristo Jesus, porque nós só nos tornamos vivos verdadeiramente quando reconhecemos Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Aí sim, nós estamos vivos verdadeiramente em Cristo Jesus e vitoriosos, e traz a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira justificação, o verdadeiro perdão de Deus através de Cristo Jesus. Então é essa palavra que eu tenho para trazer para você nesse dia, e que Deus os abençoe. Vamos orar?